Bom, então vamos agora fazer a abertura, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus. Agradecer por estarmos aqui nesta noite de hoje, recebendo como palestrante o nosso irmão Elvésio, que nós possamos aproveitar as palavras, o aprendizado, essa experiência da noite de hoje e levar para o nosso dia a dia, buscando sempre a melhoria interna, a melhoria para o próximo. Enfim, ó Pai, nós temos só que agradecer, e assim seja. É muito bom retornar, né? Boa noite a todos. É bom retornar a essa casa, né? Que essa casa de Jesus, essa casa de caridade, né? Que nós possamos rogar o apoio, o suporte dos benfeitores espirituais, a iluminação do Rabi da Galileia, para que ele possa confortar o coração de cada um aqui e principalmente absorver os ensinamentos de hoje. Né? Hoje o objetivo nosso é de mostrar a caridade conforme Jesus nos ensina e principalmente a caridade como instrumento de cura. Hoje nós vamos falar muito de ciências, tá? Vamos falar de fé raciocinada. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Então o objetivo nosso hoje é de mostrar que a caridade é um instrumento para a cura dos nossos males. Que é através dessa fé, a fé verdadeira que nós confundimos, através da caridade nós vamos encontrar a solução. Porque assim foi Jesus. Jesus a todo momento, primeiro ele conforta, depois esclarece. E ele esclarece confortando. Então, quando nós entendemos primeiro, e esse é o papel da doutrina espírita, primeiro consola, depois instrui. E aí a gente vai entender que essa fé raciocinada e a caridade é o instrumento que o Rabi da Galileia, nosso divino mestre, nos deixa. É importante que nós entendamos, primeiramente, que tudo progride. O progresso é constante. Todos nós estamos em constante progresso. A humanidade, ela começou como aquela escola, o ensino fundamental, onde nós aprendemos a ler, a escrever, a pegar na caneta, aquele ensino básico. Depois passamos para o ensino médio, já começamos a ter outras disciplinas, até chegarmos ao ensino superior. A humanidade é assim. Nessa escola da vida, onde nós iniciamos um ano letivo, vestimos esse uniforme, chega no final do ano, se nós passamos de ano, nós vamos com a turma adiante, trocamos o uniforme, começamos um novo ano. Se nós reprovarmos, às vezes reprovamos na disciplina da caridade, repetimos o ano, mas Deus, que é o nosso Pai, bom, soberano e justo, não nos tira da escola, não nos afasta. E quis assim, esse progresso é importante para que nós possamos entender. Está lá no livro Evolução do Terceiro Milênio, bem interessante. Eu gosto de fazer essa comparação. Nos primórdios da humanidade nos foi apresentado um Deus antropomórfico. Deus é aquela figura que nós tínhamos, o Deus, um velhinho, careca, barbudo, um Deus antropomórfico. Um Deus com poderes humanos, além dos humanos, que construiu o mundo em 6 dias, depois descansou. Essa era a figura. Jesus nos apresenta um Deus espírito, um Deus perfeição moral. Enquanto no Velho Testamento, que era necessário, nos foi apresentado um Deus ciumento, um Deus ditador, um Deus vingativo. Ou você faz o que eu estou mandando, ou vou matar todas as criancinhas do Egito. Está lá no Velho Testamento. Jesus nos apresenta um Deus Pai, um Deus misericordioso. Enquanto no Velho Testamento nos foi apresentado esse Deus, um Deus que só para os judeus, esquece os gentios. Jesus vai falar assim, não, somos todos irmãos. Enquanto no Velho Testamento nos apresentou um Deus que eu tinha que temer o Deus. Ou você teme, ou acabou. Jesus ensina a amar a Deus.
E esse é um ponto importante, quanto nos foi apresentado que era necessário para aquela época, né, para aquele estágio inicial da humanidade, nos impõe a fé cega. Se você não crer nisso, vai ser castigado. Jesus é o oposto. Jesus vem e fala, olha, apresenta uma fé raciocinada, uma fé inabalável, né? Como nós vamos ver hoje em Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10, porque é bem interessante essa passagem. E é interessante porque Jesus nos apresenta um Deus que não há necessidade de fazer oferendas, de levar ao templo, sacrificar cordeiros, quem não tem cordeiro sacrificava a pomba. Jesus fala, não precisa disso, né? Só que, a gente entendendo, no decorrer da humanidade, nós afastamos do Deus que Jesus apresentou e começamos a voltar àquele Deus do Velho Testamento. Voltamos a fazer trato, voltamos a fazer oferenda, voltamos a acreditar nessa fé cega, né? Motivo de muitas catástrofes, muita maldade que a humanidade fez, fé cega, faca molada, né? Então aí o que acontece? Já prevendo isso, Jesus fala, opa, que é bem interessante, Jesus já prevendo isso, que nós iríamos afastar, está lá em João, né? Lá em capítulo em João, depois da Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, lá em João capítulo 13, né? Ele introduz um novo mandamento, esse aqui, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Depois que Jesus lavou o pé, Jesus reuniu com os discípulos, ele falou, olha, vai acontecer comigo isso e isso. Imagine, né? Você está caminhando com um cara, fazendo cegos ver, aleijados caminhar, né? Loucos, né? Obsediados, tirando demônio com a palavra, e de repente ele fala, agora eu vou embora. Você está caminhando com ele, imagine, vamos imaginar com os discípulos. Ele fica com dúvida, é natural. E Jesus entendeu o seguinte, essa dúvida, esse medo, diante dessa dificuldade, que nos serve, esse medo da doença, esse medo das dificuldades, os nossos males. Jesus, primeira coisa, fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Então acalma-te. Está doendo? Tá. Ninguém está falando que não está doendo. Acalma-te. Jesus já fala. E aí Jesus já fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Então Jesus fala assim, olha, está difícil? Tá. Está doendo? Tá. Calma. Na casa do meu pai tem muito mais, eu vou. Agora continua lá no mesmo João 14, versículo 15 e 17. Bem interessante, que Jesus fala, se me amais, guardai meus mandamentos. Agora, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Jesus fala, olha, eu vou enviar Consolador prometido por Jesus. Eu vou enviar o Espírito da verdade. E aí é que ele fala, continua, quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, não é a palavra de Jesus, que vai enviar o Consolador prometido, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, que é o Espírito da verdade, que o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse Consolador prometido por Jesus, essa é interessante, que passado em meados de 1860, um pesquisador, um cientista, né, um homem de ciência, foi investigar esses fenômenos espíritas, de uma maneira racional. Professor Leon Rivaio, discípulo de Pestalozzi, ele foi lá investigar esses fenômenos, que as mesas giravam. E ele verificou, falou, olha, parece que tem uma causa inteligente por detrás disso. E aí começou nesse trabalho científico, organizando mais de 1000 cartas, mais de 1000 centros, em todo lugar do mundo, e foi compendiando. E uma dessas mensagens, essa orientação vem o Espírito da verdade. Isso aí construiu o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos.
Allan Kardec, como ele não poderia dar o nome, pseudônimo, a obra não era dele, era dos espíritos. Então nós começamos a entender o espírito da verdade. A doutrina espírita, ela não traz nada de novo. Nada. Jesus fala, vos fará relembrar o que nós esquecemos. E isso permite o que a doutrina espírita, essa filosofia, essa ciência, essa religião, rasga o véu, nos mostra um Deus, aquele Deus soberano maldoso, que se não fizer isso, você vai por toda a eternidade. Se você for bonzinho, vai para o céu, se você for malzinho, vai para o inferno, vai ficar toda a eternidade queimando no inferno, né? É assim que às vezes a gente aprende. Jesus fala assim, não, Deus é bom, soberano e justo. Em vez de te condenar por toda a eternidade, você errou. Como diz eu falo para meus meninos, você fez feiura? Fez, mas eu vou te dar outra oportunidade, você vai corrigir. E aí nós começamos a mostrar essa bondade de Deus, e isso permite com que nós possamos entender esse instrumento do progresso, que hoje nós vamos ver hoje, que é a doutrina espírita. Que aí nós vamos entender aquilo que nós escutamos nas casas espíritas. Escutamos muito, fora da caridade não há salvação, e nós não compreendemos. Hoje nós vamos entender isso, porque é instrumento de cura. Eu gosto de dizer que a pessoa, a partir do momento que ela entende a caridade, ela a pratica, mesmo que de forma egoística. Não quero fazer, não quero nada, mas eu vou fazer só porque faz bem para mim. É interessante. Nós vamos ver, isso é ciência. Isso é ciência. E é interessante porque quando nós vamos falar em caridade, a importância dela, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 3 capítulos. Ela é dita mais de 289 vezes. Então a palavra é importante. E aí quando nós falamos de caridade, primeiro ponto que é necessário. Caridade é uma lei. Deus é bom, soberano e justo. Deus fez as suas leis. Lei da gravidade, as leis de Newton, a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Leis físicas. E do lado fez as suas leis morais. Está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Entender porque é o seguinte, no decorrer da história, a ciência falou assim, eu sou dono da verdade. A religião falou para o outro lado, eu sou dona da verdade. A doutrina espírita veio, o Consolador Prometido Jesus falou assim, não, tudo vem de Deus, e as leis de Deus não se conflitam. Então, o primeiro ponto que nós possamos compreender, caridade é uma lei. Isso está lá, e a mais importante, na questão 648, Kardec indaga, né, dessas leis morais, qual a mais importante? Os Espíritos respondem, lei da justiça, amor e caridade. Anda junto. A mais importante, uma vez que o progresso da humanidade tem seu princípio na sua aplicação, que se funda na certeza do futuro espiritual. Então, a caridade é um instrumento do progresso, a caridade é um instrumento de nossa salvação. E é interessante que continua falando, né? Continua falando que os Espíritos nos ensinam, que ela resume tudo. Então, se nós basearmos a nossa vida apenas na lei da justiça, amor e caridade, nós vamos resolver os nossos problemas. Nós vamos entender aqui hoje. Nós vamos entender um ponto de que é bem interessante da verdade, dessa fé que permite a caridade. Porque nós temos dúvida a respeito de fé. Lembra do na apresentação do Deus da fé cega? Né? Aí na doutrina espírita vem falar o tal de fé raciocinada. Que é isso? Porque Jesus nos ensina, vai nos explicar sobre a fé raciocinada, que a fé não é apenas crer, é um sentimento, mas é um alicerce à razão. A doutrina espírita vem mostrar isso. Olha, fé é razão, caminham juntos. E aí é interessante porque nesse trabalho de Kardec, ele pergunta, né? Onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Os Espíritos nos respondem, o Espírito é a verdade. Num axioma que aplicai à vossa ciência, não há efeito sem causa. Então, primeiro ponto, entendamos isso. Utilizamos o raciocínio, porque Kardec deixa claro, ele fala o seguinte, no dia que os meus escritos conflitar com a ciência, fica com a ciência. Porque essa é fé raciocinada. E aí é interessante que os Espíritos também nos ensinam, logo na questão C, quando nós falamos em fé, ela é fruto de educação. Nós podemos praticar e exercitar a fé. Nós podemos praticar, aprender
é exercitar a caridade. Aí nós vamos entender o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós escutamos. Fé inabalável é aquela que só pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, em todas as condições e todo desenvolvimento. Porque é fácil ter fé quando a coisa está boa. É fácil ter fé quando ninguém questiona. E aí o Espiritismo fala, olha, a fé inabalável é essa, que eu posso discutir. E aí nós não entendemos o que é ter fé, que isso vai utilizar como instrumento para que eu possa, a caridade possa me guiar para curar as minhas doenças. Como ela funciona. E aí nós vamos entender que Emmanuel, já no livro Consolador, Emmanuel ele vem explicar justamente sobre o que é ter fé. Que nós vamos entender essa razão. Emmanuel pergunta para Emmanuel, poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Emmanuel fala que é certeza. Aí ele fala que ultrapassou o limite da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. É certeza. Continua Emmanuel. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, eu sei. Como que eu posso saber? Conhecendo. Como eu posso entender? Entendendo o que Jesus nos ensina, que nós somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. Quando nós entendemos que Deus é bom, soberano e justo, e o que eu estou passando hoje é feito de uma causa. E que para que eu possa mudar, eu tenho que mudar a causa para que eu tenha um efeito diferente. Isso é fé raciocinada. E aí na certeza, e continua Emmanuel, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime confiança, que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Então Emmanuel fala que assim, na certeza da assistência de Deus. Quando eu começo a compreender isso, e o Kardec pergunta aos espíritos, somos influenciados pelos espíritos? Os espíritos respondem, muito mais que imaginei, vírgula. Muitas das vezes somos nós que vos dirigimos. Então, quando nós entendemos que somos influenciados pelos espíritos, porque somos seres espirituais, como nós influímos que tudo depende do nós, a gente começa a entender. E vamos entender a caridade que permitirá o nosso auxílio. Vamos entender com essa fé a caridade que faz com que os nossos inimigos intercedam a Jesus para curar aquele que nós amamos. Não estou falando para a gente. É sério. É possível. Essa fé raciocinada, essa caridade, permite que os nossos inimigos sejam utilizados para rogar a Jesus um benefício para a gente. Tá? Não sou eu que estou dizendo, não, isso é Jesus, tá? Mas vamos lá. Porque Jesus, o Rabi da Galileia, o nosso divino mestre, ele tinha a sua pedagogia muito ensinava de várias formas. A pedagogia dele era interessante. Jesus ensinava perguntando, utilizando de metáforas, de metáforas, de analogia, porque ela tinha um sentido muito interessante, muito importante, porque além de protegê-lo, a sua mensagem perdurava. Chegava a quem tinha condições de receber e perdurava na história. Por exemplo, a passagem do filho pródigo é a passagem do filho pródigo. Vai passar mais 10 mil anos, não vai mudar. E Jesus também utilizava circunstâncias da vida para ensinar. É interessante que um desses exemplos de circunstância, lá em Lucas 19, onde Jesus está na casa de Zaqueu, Jesus tinha saído, e também no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 23, é bem interessante. Humberto de Campos narra uma situação que Jesus, antes de passar por Jericó, ele estava pregando na região da Beré, ele estava indo para Jerusalém. E aí ele encontrou na região especificamente da Betábara, onde batizava, onde João Batista batizava. Jesus estava lá. E ele vendo, no capítulo anterior, que os discípulos estavam discutindo se o rico pode entrar no reino do céu,
que era só do pobre, né? Jesus, calma aí. Jesus, em vez de ir direto para Jerusalém, passou por Jericó. E lá nós temos a passagem de Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus utilizava isso, utilizava essa circunstância para ensinar os seus discípulos. E é onde hoje ele vem mostrar. Ele vem nos mostrar como essa caridade, ela é instrumento para a cura. Como a caridade, junto com a fé, permite que os nossos inimigos, como eu disse aqui agora, algumas pessoas falam assim, esse cara vem falar que os inimigos podem pedir para a gente. Não sou eu, é Jesus. Vai nos mostrar que é possível. Vamos lá em Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Na passagem do centurião de Cafarnaum. Olha só que interessante. Eu vou parecer aqueles coach, né? Tem um coach que fala assim, pega o código. Tá? Agora eu vou fazer assim, vocês pegam o código aqui, que é a palavra onde nós vamos pegar. Lá em Lucas. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele, o centurião, ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Ele mandou os líderes dos judeus para lá, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Foi o centurião. O centurião falou assim, vai lá os líderes do judeu, vai lá, pede para aquele homem que eu ouvi falar que ele está curando todo mundo. Pede para ele curar o meu servo. Chegando a Jesus, os líderes dos judeus, né? Suplicaram-lhe com insistência. Este homem merece que faça isso. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Começamos a entender, ele ama a nação e construiu a sinagoga. Aí ele detalhe, Jesus foi com eles, ele não foi de Jesus, o Jesus foi, tá? E estava perto da casa de Jacó, quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, não me considerei digno e ir ao teu encontro, mas diz uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também, aí vem um centurião, pois eu também sou homem de autoridade, com soldados sob meu comando. Diga um vai, ele vai. Diga outro vem, ele vem. Diga meu servo, faça isso, e ele faz. Ele entendeu, falei, parei, se você pode fazer, pode tirar, mandar, parei, eu também tenho autoridade, então você pode fazer isso. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia, eu lhes digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Jesus só elogiou a fé em duas passagens, em todo o seu evangelho. Na passagem do centurião de Cafarnaum, da mulher de Cananeia. Então, primeiro, quando nós entendemos quem que era o centurião, então nós entendemos sobre a caridade. Centurião era um oficial do exército romano. Roma dominava a Judéia na porrada. Era na porrada mesmo. Na verdade, assim, na faca, né? Na espada. Todo dia era crucificação. Então, Roma era o inimigo de Israel. Centurião era o inimigo. Ele era responsável por 80 a 100 soldados. Quando tinha rebelião, era ele que ia na porrada. Vamos lá. A Rotan, a CPE. A coisa está feia, chega lá. Era isso o centurião. E é interessante, os inimigos dele iam. E esse centurião que é inimigo do povo judeu, olha só, quando os seus inimigos foram a Jesus pedir auxílio, o que ele fala? Esse homem ama a nossa nação. Ama os seus inimigos. E construiu a sinagoga. Nossa sinagoga. Aí nós vamos entender a caridade moral e a caridade material. E essa caridade material com interferência, Jesus vai. Então, se você está pretendendo, você busca consolo para as suas dores, consolos para os males, seja físico ou espiritual, então começamos com a caridade moral. Nós vamos entender como isso funciona e isso cura. Não sou eu, é ciência. Nós vamos chegar na ciência daqui a pouco.
Então começamos a entender que quando eu exercito a caridade, a espiritualidade, inclusive os meus inimigos, vão a Jesus e permitem o auxílio. Sou eu não, é Jesus, está aqui falando. E aí quando nós começamos a entender essa característica da caridade, nós vamos entender também por que é caridade. Ao invés de é só eu fazer sopa, é só eu dar? Não. Nós vamos entender que não é só fazer sopa, não é só doar a cesta, mas que participar disso faz bem para a saúde. Cura. Não sou eu, é ciência. E aí nós vamos falar como o centurião, uma caridade generosa, uma caridade modesta, discreta, uma caridade respeitosa, uma caridade consoladora. A caridade, ela é possível que todos nós, sem exceção, possamos exercitar. Todos nós podemos ser o centurião de Cafarnaum. Entender essa fé raciocinada, entender que eu sou influenciado pelos Espíritos a todo momento. Entender que se eu sou como uma antena de televisão, eu mando sinal e recebo. Se eu estou sintonizado na Rede Globo, eu não vou pegar programa da Bandeirante. Né? Não vou. Se eu estou sintonizado na Bandeirante, eu não vou pegar canal da Globo. Então, nós começamos a entender que se eu entro no exercício da prece, eu entro no exercício da caridade, a minha faixa vai mudar e a espiritualidade vai ajudar. De que nada adianta vir à casa espírita fazer toda a fluidoterapia. Se eu não operar essa reforma íntima, não vai funcionar em nada. E aí nós vamos entender que aí essa caridade moral e material cura. Porque, como eu disse, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. As leis morais, as leis materiais. E a ciência hoje já começa a explicar. Explica. Então, a ciência e a religião não caminham junto. Não sou eu, Albert Einstein. Isso, Albert Einstein, no simpódio, na conferência de ciência lá em Nova York. É interessante a fala de Albert Einstein. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. A ciência sem a religião é paralítica. Einstein. A religião sem a ciência é cega. Lembra da história? Cada um caminhando? Está voltando. Porque o Consolador prometido por Jesus mostra isso, que tudo vem de Deus. E Kardec, na Gênesis, no livro Gênesis, capítulo 16, item 16, capítulo 1, ele fala: o Espiritismo e ciência se complementam. Então, quando eu entendo que caridade, que Jesus, os ensinos do Rabi da Galileia e a ciência se complementam, reciprocamente, continua Kardec, a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Prova disso, meus amigos, é que o ano passado o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão de saúde e espiritualidade, de tantos trabalhos científicos. O Conselho Federal de Medicina criou uma comissão, ela que vai de forma científica tratar a fé, religiosidade. Essa comissão do Conselho Federal de Medicina, ela investiga cientificamente o impacto da espiritualidade. Nós temos o ex-secretário de saúde aqui, o Sérgio Vence, um espírita, um trabalho maravilhoso de pesquisa científica. Um amigo meu que trabalha no meu centro, lá, o Dr. Jorge Cecílio, fez um trabalho sobre passe, ciência e espiritualidade. Hoje já está começando, de fornecer aos médicos conhecimento. Isso tudo por quê? Porque a importância de inúmeras pesquisas da Organização Mundial da Saúde, e falou assim: para aí, estamos justificando, mas a ciência está comprovando isso. E aí nós vamos entender porque a caridade, a ciência já conseguiu comprovar, demonstrar categoricamente que o exercício da caridade melhora a minha autoestima, reduz os sintomas da depressão. Tem um trabalho científico bem interessante. Eles fizeram de jovens que exercitavam, que participavam de um grupo de caridade, de beneficência, e monitoraram de um ano. Durante um ano houve uma queda de 50% de consulta deles ao cardiologista, a psicologia, de depressão. Nós somos prova aqui, quantos irmãos vêm à casa espírita, fazem a fluidoterapia,
ajuda no tratamento do câncer. Não precisamos falar disso, né? Na verdade, nós só precisamos para tornar mais sólida essa fé que nós entendemos. Então, melhora a saúde física. Que é interessante, quem pratica a caridade material e moral, né, recebe benefício. Pressão baixa, diminui as doenças cardíacas. Né? Aumenta a hemoglobina, né? Melhora a vitalidade, aumenta a expectativa. Tudo isso originou de um trabalho de dois pesquisadores neurologistas brasileiros, que foi feito na Harvard, não foi feito nos Estados Unidos, depois eles vieram para cá. Todas essas pesquisas começou com esse trabalho do Dr. Jorge Moll Neto, Dr. Ricardo Oliveira e João Ascenso. Esse Instituto Moll é uma das maiores redes hospitalares do país. Essa pesquisa muito interessante, que nós vamos entender a eficiência da caridade para a minha saúde, que a caridade cura. Professor, é interessante essa pesquisa dele. Como é que eles fizeram? E é interessante. O Dr. Jorge Moll Neto e o Dr. Ricardo, eles eram ateus, tá? Só o João Ascenso que fez a mesma pesquisa comprovando o que André Luiz disse no livro Mundo Maior. Mas nós vamos ficar. Mas essa pesquisa serviu de base para todos os outros trabalhos científicos. É interessante, para quem tiver curiosidade, segue lá no YouTube o canal da AME, né? Associação Médica Espírita. Muito interessante. Amparo científico, vamos entender. E esse trabalho do Dr. Jorge Mel foi o seguinte: ele pegou 19 voluntários e colocou a ressonância magnética funcional. Meteu aquele bando de trem aqui e começou a tirar xerox do cérebro, né? Vai torar. E aí o que acontece? O que ele fez antes disso? Ele deu $128 para cada um. Chegou 19 pessoas, deu $128. Colocou, vou mapear o cérebro, né? E aí o que ele fez? Olha, você pode ficar com dinheiro ou você pode doar esse dinheiro, certo? E aí é interessante, aí o que ele fez? Ele fez o seguinte, olha, e passou por 40 segundos várias instituições da ONU que as pessoas pudessem ver qual que é o trabalho, o que ela fazia. Isso aqui, essa pesquisa é fácil, inclusive essa é minha fonte da Veja, tá? Mas tem inúmeras fontes. E é interessante, aí ele fez essa pesquisa e falou assim, olha, passou várias instituições. E aqueles ficavam olhando. E ele foi mapeando o cérebro. Nessa conclusão que ele chegou, e a cada 7 segundos, eles tinham que decidir, olha, você vai ficar com dinheiro ou doar para essas instituições. O que aconteceu? Ele falou o seguinte, os resultados. Quando eu ganho dinheiro, ativo o sistema de recompensa do cérebro e não dá prazer. Conclusão dele, que ninguém sabe. Ganhar dinheiro é bom, tá? Não dá prazer. Então, essa é a conclusão que ele provou cientificamente. Mas surgiu um dado inesperado, que ninguém pensa. Aqueles que resolveram fazer a doação, que invocaram com o sentimento relacionado, ativou uma outra área do cérebro, a área do cérebro córtex pré-frontal, que é o sentimento de empatia e em ação. E isso nos despertou uma área que nos acalmou, é uma área que acalma, que nos acalma e desperta o amor filial, o amor de mãe, o amor verdadeiro. Quando eu faço a caridade com sentimento, eu desperto outra área do cérebro. E aí o que acontece? É a mesma área que auxilia na nossa imunidade. Também afeta uma área que nós chamamos da glândula pineal, né? A glândula pineal, que é a nossa antena espiritual e que auxilia no aumento da nossa imunidade. A ciência, o que ele falou? Falou assim, olha, a caridade, essa extensão do sentimento, cura. Quando eu exercito essa caridade na plenitude, com o sentimento, com adesão, a caridade material, tá? Porque é importante, sim, quando eu participo, eu recebo. A ciência comprovou isso. A partir dessa prova de trabalho, teve vários. Então é interessante porque a ciência comprova que a caridade é instrumento para a cura dos meus males. Aí nós vamos entender, poxa, velho, senão você está falando que é só fazer sopa, só doar cesto. Não! Aí nós vamos entender, retomar a caridade que Jesus nos ensina. Porque Jesus,
ao ensinar a caridade, os Espíritos nos explicam e perguntam, Kardec pergunta, na questão 866, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Vírgula, porque não é a caridade do doutor Moll, não, né? Nem do doutor João Ascenso. Ele fala, conforme entendia Jesus. Aí vamos entender por que todos podemos fazer caridade e por que aquela frase que a gente escuta nos meios espiritistas, fora da caridade não há salvação. E aí os Espíritos respondem, benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, eu erro, você erra, não me cabe te julgar. Quando nós passamos a exercitar a benevolência, passamos a exercitar a indulgência, eu pratico a caridade. E é difícil nesses dias, eu mesmo, é exercício. Tem hora que eu estou lá no Instagram, eu vejo uns comentários, eu vou comentar, eu volta, deleta. Indulgência. Quando nós entendemos isso, exercitamos a indulgência, nós exercitamos a caridade. E por fim, perdão das ofensas. Os Espíritos respondem que o verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. É esse exercício. E é interessante porque como a gente fala de perdão. Porque é a regrinha, eu gosto de chamar perdão de uma outra forma, bem atualizada. Porque perdão não é esquecer. Porque é necessário você lembrar, para aprender o que aconteceu. Perdoar não é esquecer. Isso é Alzheimer, é outro nome. Né? Perdoar não é você deixar de lado a pessoa, não, porque às vezes você vai ter que chamar a polícia. Perdoar não é isso. Aí nós vamos ver o que Joana de Anjos, através de Divaldo Pereira Franco, ensina. Perdoar é renunciar à vingança. Perdoar é renunciar à vingança. Porque quando nós vamos vingar, eu estou usurpando a função de Deus, porque o seu perdão é independente. Eu te perdoando ou não, você vai arcar com as consequências, não vai ser o meu perdão, por isso que o perdão me liberta. Perdoar é renunciar à vingança. Tanto que todo processo obsessivo é o quê? O nosso irmão, né? Com raiva da gente, que quer vingança. Isso é o processo obsessivo. Por isso nós viemos tratar, para esclarecer. E aí, quando nós entendemos que perdoar é renunciar à vingança, a palavrinha fácil da gente aprender a perdoar. Hashtag fui. Tá? Hashtag fui. Me ofendeu? Hashtag fui. Né? Hashtag fui, me ofendeu? Chama a polícia. Hashtag fui. Não vou vingar. Perdoar é isso. Hashtag fui. Quando nós aprendemos a utilizar o hashtag fui, perdoar, a nossa vida muda. Começamos a perdoar. Aí entendemos o porquê que a caridade cura. Porque fora da caridade não há salvação dos nossos males. Fora da caridade não há salvação para as nossas dores. Fora da caridade não há salvação para o que nós estamos passando, os males físicos ou psiquiátricos. Porque é o seguinte, fora da caridade não há salvação, porque de nada adianta eu ser benevolente para com todos e não ser benevolente para comigo. Não há salvação. De que nada adianta eu ser indulgente com os erros alheios e não ser indulgente com os meus erros. Não há salvação. De que nada adianta eu perdoar a todos, renunciar à vingança a todos e não me perdoar. Não há salvação. Aí entendemos. Essa caridade, quando eu sou benevolente para com todos e comigo, a ciência, a espiritualidade me auxilia. Como entende que eu sou indulgente para com todos e indulgente para comigo, a espiritualidade me auxilia. Quando eu entendo que eu perdoo a todos e me perdoo, a espiritualidade me auxilia. Os meus inimigos vão até Jesus. Quando eu começo a praticar a caridade material, como eu começo a praticar a caridade espiritual, a caridade moral, amando os meus inimigos, construindo sinagogas, os meus inimigos vão até Jesus e vêm me auxiliar na cura. Por isso que nós possamos, o Rabi da Galileia, em todo o seu ensinamento, deixa claro essa forma. É possível sim, possamos exercitar a caridade. E aí, vocês vão entender o que eu disse no início, parecia contraditório, porque exercitemos a caridade mesmo de forma egoísta, se a gente se ama.
Porque, como eu disse, ensina Kardec, fora da caridade não há salvação. Que o Rabi da Galileia, nos seus constantes ensinos, possa acompanhar cada um de vocês, orientando nesse ano, né, que iniciamos, que possamos exercitar a caridade em toda a sua plenitude, sempre com a proteção do Divino Mestre, da espiritualidade amiga e de nossa amada Mãe, que possa cobri-los com seu manto sagrado no decorrer dessa jornada. Muito obrigado a todos. Amado Mestre Jesus, rogamos de vós a tua luz que nos envolve, que nos acalma, que aquece o nosso coração para as coisas do mundo. O Senhor que desceu à terra com tanto amor, com tanto ensinamento, que ainda está presente em nossas vidas. Reconhece em nós, seres em evolução, que ainda necessita da sua ajuda. O Senhor que conhece a cada um na intimidade, sabe das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Mestre Jesus, nisso rogamos, ao auxílio que necessitamos, aos recursos da matéria e do Espírito, para que possamos caminhar mais firmes, com mais fé. Reconforta o nosso coração, cura as nossas enfermidades, Senhor, por favor, e que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.